Olá, seres, sejam bem-vindos. Hoje irei responder a um comentário que um dos nossos seguidores desse canal fez sobre a necromancia e como conseguimos identificar quais são os espíritos que estão atuando ali naquele momento no médium. Eu quero agradecer, primeiramente, a esse ser que fez esse comentário com tantos questionamentos importantes, né, e que eu sei que é a dúvida de muitos. Como eu já disse em vídeos passados, muitas religiões querem colocar a prática do espiritismo como algo ruim, como se fosse uma prática do mal. Mas vamos pensar fora da caixa. Na Bíblia fala que a prática da necromancia, como está dito lá, é errada, pois se entra em contato com os mortos. Bom, o espírita, acredita sim que aquele corpo morreu, mas não que o espírito dela esteja morto, mas sim está bem vívido em um lugar. E o médium espírita entra em contato com esse ser vivente em um outro plano. Vamos analisar aqueles que chamam de profeta e vamos analisar um médium. E aqui eu vou colocar como exemplo o médium vidente. Ambos vêm trazendo previsões do futuro. Ok. Ambos vêm trazendo conselhos de um plano maior, de como as pessoas deveriam andar, né? Instruir de como as pessoas devem se comportar. Bom, eu não vejo diferença nenhum para o outro, a não ser o nome que se dão. Profeta, as pessoas querem dizer que o que vem nele é diretamente de Deus. E o médium vidente é trazido por um espírito. Essa é a diferença. Mas ambos estão trazendo uma mesma previsão. É como eu disse em um outro vídeo. Querem exaltar um e querem demonizar o outro. Isso vai depender de onde essa pessoa se encontra. Quer dizer, de qual doutrina ela é. Então, se ela é da igreja evangélica, então ela vai ser denominada de profeta. Mas se ela é do espiritismo, ela vai ser vidente? Bom, é isso que querem dizer. Mas para mim é a mesma prática. E é engraçado que antigamente as pessoas não queriam aceitar os profetas, tanto que muitos profetas foram perseguidos e mortos pelo seu próprio povo. Como alguém que antigamente demonizou essa prática, matando até aqueles que eram levantados para falar no meio deles, trazendo o ensinamento de Deus, não foi aceito. E hoje em dia é mais aceito. Entende? Aí quando é o médium vidente dando uma previsão, as pessoas já não aceitam de bom grado. Mas é só uma verdade. Não é toda a verdade. Isso aqui é só para vocês olharem por um outro ponto de vista.
As pessoas usam nomes diferentes para dizer a mesma coisa, entende? Tanto que, antigamente, quando Jesus veio para esse mundo, também o acusaram das mesmas práticas de feitiçaria, de vidência. Por quê? Porque Jesus também fazia previsões do futuro. Sim. Jesus já tinha dito muitas coisas que hoje em dia está acontecendo, certo? Assim como João, em Apocalipse, disse muitas coisas que hoje em dia está acontecendo. O que eles fizeram? Fizeram uma previsão. Aí vamos chamar eles de profetas? Ou vamos chamar eles de vidente? Aí fica o questionamento para vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Então, o que eu tenho a dizer sobre como o espiritismo, na minha visão, enxerga a necromancia é isso. É novamente alguém que quis colocar essa prática, demonizar, melhor dizendo, essa prática. Por quê? Porque quem fazia isso, a princípio, eram os romanos, né? Eram os egípcios, que entravam em contato com esses espíritos, né? Que mexia, muitas das vezes, até com o próprio corpo já morto da pessoa para fazer essa prática. Hoje em dia, já muitas doutrinas espíritas não se envolvem mais com essa parte do corpo físico já desencarnado, mas sim envolve com o espírito que vive eternamente. Então não acreditamos que essa prática seja ruim, porque ainda estamos lidando com uma vida, só que agora sem um corpo físico. Vocês têm que entender que o corpo, como eu já falei, é só um veículo do espírito. O que vive realmente é o nosso espírito, é a nossa consciência, é ela que guarda todos os acontecimentos, é ela que faz as escolhas. Então, o que é importante aqui, e também o que é importante para Deus, é o seu espírito, é a sua consciência. Porque o seu corpo, do pó ele veio e para o pó ele vai retornar. Então é isso. É claro que a gente sabe que muitas coisas dentro da Bíblia têm as suas contradições, né? Tem a sua forma de demonizar algo e engrandecer outras coisas, que quando chega na nossa visão, a gente também fica a se contradizer, porque não acha que aquilo realmente funciona para você, na real, na prática, entendeu? Porque para mim não funciona. Tanto que hoje em dia eu não leio mais o Velho Testamento. Eu procuro mais estar envolvida no Novo Testamento e principalmente sobre os que falam de Jesus e o que realmente Jesus veio trazendo. Mas sobre Jesus é um outro vídeo. Bom, nesse vídeo é para explicar melhor a vocês como parar de olhar só por esse ângulo
que o espiritismo é algo ruim, que a prática de entender o outro lado também não é uma fantasia, uma loucura. Isso acontece de verdade. Pergunte para as pessoas o que mais elas têm medo e muitas vão dizer que têm medo dos espíritos. Porque colocaram na mente dela que espírito em geral seria algo ruim. Mas a própria pessoa é um espírito. Então, o espírito, ele se envolve com essa alma vivente, muitos em planos superiores, é claro, e outros em planos inferiores. E assim chegamos no entender de cada energia, no entender aonde cada espírito se encontra. Aí vamos no outro questionamento, que é como sabemos que esses espíritos são de baixa ou de alta vibração? É muito fácil você identificar o que sente, certo? Um exemplo, quando você está triste, você sabe o que você está sentindo. Quando você está com raiva, quando você sente uma dor, certo? Mecanismos em você acionam para que você sinta a tristeza, a alegria, a euforia, certo? Bom, entendendo isso, já dá para que você consiga identificar uma energia. Ela chega como se fosse um sentimento. Por quê? Porque sabemos que tudo é energia, certo? Do que você vê ao que você não vê é energia. Então, quando um espírito ele é de alta vibração, está numa alta frequência, em um patamar elevado, ele tem uma vibração positiva. E o que é uma vibração positiva? É tudo aquilo que é positivo, tanto em sentimento, sensações. Então, é assim que você vai conseguir identificar. Se uma entidade de luz chega perto de você, você sente o amor, você sente alegria, você sente paz, você sente tranquilidade, você sente a harmonia, entendeu? Ela transmite isso para você. Do mesma maneira, um espírito de baixa frequência, de patamares inferiores, ele vai também emitir o que ele tem, a frequência que ele está agora. Ele pode emanar uma energia de sofrimento, de dor, de rebeldia, de raiva, de ingratidão. Então, ele vai trazer aquilo que ele está sentindo. Você consegue entender isso? Você já chegou em um ambiente em que te trazia conforto, paz e tranquilidade? E você também já chegou em outro ambiente que te trazia tristeza, dor, irritabilidade ou confusão? Bom, isso também, porque lugares também têm as suas energias, porque ali também tem espíritos. Tem não somente o espírito desencarnado, mas o espírito encarnado. Até outra pessoa viva, ela pode te transmitir algo bom ou ruim, certo? Bom, da mesma maneira são os espíritos. É assim que identificamos se eles são bons ou ruins. Entendeu?
Mas por que é importante a gente identificar essas energias? E por que sentimos, mesmo quando a gente não entende? Para que você saiba o que tem que fazer ali. Se você está num ambiente ruim, o que você tem que fazer? Se você é alguém que serve a Deus, que acredita nisso, você vai fazer uma oração, uma prece, vai pedir para que aquelas energias ali mude, né? Você vai pedir pela vida daquela pessoa. Da mesma maneira acontece com os médiums. O médium está aqui também para poder fazer essa varredura no ambiente. E o ambiente que eu falo é o plano físico. Os espíritos, eles não podem ficar no meio do ser humano encarnado. Por quê? Porque aquele espírito ele precisa também de energia. O ser encarnado ele tem a energia vital. O espírito não tem mais o corpo para produzir essa energia. Então o que ele faz para se sentir vivo? Ele começa a sugar a energia do ser que está vivo. Eles fazem isso às vezes sem querer, eles não imaginam que estão fazendo isso. Aquele espírito, né? Tem os espíritos que não sabem que estão prejudicando os vivos, mas tem outros que sabem sim. Mas vamos pegar um exemplo de um pai que morreu e não aceita que morreu porque deixou filhos, deixou esposa, deixou emprego. O que ele faz? Ele não aceita que morreu, então ele não vai partir para um outro plano, porque ele ainda tem o seu livre-arbítrio, ele pode escolher. Certo? Beleza. Então, esse pai, ele fica perto das pessoas que ele ama, certo? Ok. Então, se aquela família também não aceita que ele morreu, o que acontece? Esse espírito fica sugando a energia vital daquela pessoa, suga o ectoplasma daquela pessoa, entendeu? Todos nós, a todo tempo, estamos soltando ectoplasma através da nossa fala, né? É a nossa energia. E aquele espírito, ele se alimenta disso. Só que quando ele está se alimentando disso, o que acontece com aquele ser que está vivo, o encarnado? Ele começa a se sentir mal, ele começa a se sentir triste, ele começa a se sentir cansado. Por quê? Porque a energia dele está sendo sugada por um espírito que não pode transmitir uma outra energia, certo? Então, o que começa? Aquele espírito começa a ser um obsessor da família, sugando a energia. E aquele espírito, como ele não tem o conhecimento, ele acha que o que ele está fazendo é bom, porque ele está perto da família, para a família não ficar triste. É isso que passa na cabeça dele. Mas não é a verdade. A verdade é que ele está prejudicando aquela família de aceitar aquela partida, entendeu? E também está impedindo aquele próprio espírito de estar em um lugar melhor. Então, por isso que tem o espiritismo. Isso aqui é mostrando para vocês a importância do médium e das doutrinas espíritas para esse tipo de situação. O que a gente faz com aquele espírito que está ali sugando a energia dos seus familiares? Bom, se ele chega lá na minha doutrina, a gente, os mentores e também os médios que eles estão, vão envolver aquele espírito em amor, em compreensão, e fazendo com que ele entenda que aqui não é lugar mais para ele. E que a família dele precisa disso e ele também. Certo? É isso que muitas doutrinas espíritas
estão nessa terra aqui para fazer é entrar nesse plano mais sutil e conseguir tirar aquele espírito desse lugar que ele se encontra, porque aqui não é mais lugar para ele, entendeu? E também a ajudar aquelas pessoas a encontrarem também uma maneira de aceitar esse desencarne e seguir em frente. Bom, Josi, você disse que os espíritos não podem estar aqui, e então é assim com todos os espíritos? Não. Os espíritos de alta vibração, espíritos de luz, eles já entenderam o que aquele irmão não tinha entendido. Os espíritos de luz, eles chegam perto das pessoas para ajudar, para aconselhar e não para sugar. E é claro que a gente sabe que estamos conectados com aqueles que são as nossas afinidades, né? Se a gente acredita, né, na reencarnação, a gente sabe que temos muitos familiares, muitas pessoas queridas que fizemos o bem, mas também tem muitas pessoas que fizemos o mal. Então, aquelas que chegarem em patamares mais evoluídos do que nós, vêm nos ajudar nessa trajetória da vida, para que também possamos sair desse plano e ir para um plano melhor. Então, eles vêm, e por que eles não nos prejudicam? Porque as suas vibrações estão elevadas. Aí eles vêm nos orientar. É por isso que essas entidades de alta hierarquia, elas vêm para nos orientar e nos trazer uma energia boa, diferente desses irmãos que estão nesses patamares inferiores, que nos trazem energias ruins e sugam a nossa energia. Você sempre tem que entender que o bem e o mal, o bem sempre vai se sobressair em cima do mal. Josi, mas parece que o mal ele é maior. Em proporções ele pode parecer maior. Sim, porque você sabe que tem muito mais para fazer o mal do que para fazer o bem. Mas mesmo que sejam poucos que se levantem para fazer o bem, você vê que os resultados para esses são muito maiores do que o resultado para o mal. O mal ele pode ter proporções grandes, mas o seu resultado é pequeno. O bem, ele já é uma proporção pequena, mas o seu resultado é muito grande, porque energias positivas são maiores do que as negativas. Elas se sobressaem. Bom, entendendo isso, você já consegue entender por que a diferença de cada espírito. Bom, eu espero ter conseguido responder a esse ser, né? E também espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem algum tema para falar aqui no canal, deixa seus comentários aí, que eu irei fazer o possível para responder a todos. Então é isso. Fiquem bem, fiquem com Deus e é nóis.